estamos neste belo cenário para fazer um walk-around na novíssima Honda NX500 ou 500NX, como lhe querem chamar. Uma excelente aposta para quem não quer gastar muito dinheiro e quer saber se gosta de motas. Vem de uma 125. Hoje, pessoal, Solo Rider convosco para mais um vídeo. E hoje o que é que trazemos ao canal? A nova, novíssima NX500. Mostra moto para test drive, não é? Eu vou fazer a experiência nesta moto, mas não no sentido de fazer uma review completa e alargada, mas sim uma comparação para uma CB500X de 2018. Pronto, altura ao solo. Aquilo que já conheço, não é? Obviamente. Bastante amiga dos baixinhos. Como vocês não podem ver, né? Mas basicamente a altura ao solo é semelhante à da gandula, se bem que a gandula a diferença da gandula é que já tinha o banco mexido, né? Adaptado para mim. Agora esta não tem. A coisa que eu vou destacar aqui já à cabeça. Consigo chegar bem com os pés ao solo, perfeitamente. A embreagem deslizante, e que delícia esta embreagem. Moto já com sistema de controle de tração, obviamente, este magnífico e generoso painel TFT. E vamos fazer aqui uma volta de test drive. Oi? A posição das pernas dá-me a sensação que está um bocadinho melhor. O tato de travão é bom. A moto continua exatamente a mesma coisa. Claro, os mesmos 48 cavalinhos, claro, houve aqui umas coisas que foram melhoradas. Agora vamos passar aqui. Temos que ir à bomba de gasolina, porque a moto está sem gota. Vamos ver aí uma bomba de gasolina, embora já tinha passado ali mesmo à porta do stand. A sensação é uma sensação fantástica. Epá, falta-me ajeitar os espelhos para mim. Ou é de já me estar a habituar à Transalp, ou esta moto já está... Não noto grandes diferenças em termos de condução. A manobrabilidade da moto é exatamente igual. Claro, esta tendo roda 19, galga melhor um obstáculo, não é? Um passeio, uma pedra, qualquer coisa assim do género. Mas vamos ver ali à bomba de gasolina, depois de abastecer a moto, dar ali uma voltinha. Isto é um vídeo para ser curto. Posso-vos dizer que continua a moto amiga do utilizador. Não tem diferenças substanciais para a CB500X do Solo Rider. A estética, sim. A estética está amplamente melhorada. A visibilidade destes espelhos é boa, embora me dê a sensação que o braço do próprio espelho seja ligeiramente mais curto. Eu não vou abusar destes pneus, porque eu já os conheço. Estes pneus são um problema. Dá uma ventania do caraças para um gajo vir aqui fazer um test ride. É uma moto que me sentei em cima dela sem ser a medo. Qual é que... Pá, estes computadores de bordo agora, isto é uma maravilha. A ver se esta também desfaz o pisca como desfaz a Fiat. Para já, o tato do comando dos piscas é muito bom. Não desfaz o pisca. A gente desfaz. Há aqui uma diferença no comutador de luzes, que era antigamente um botão grande aqui em cima e agora é um interruptor pequenino onde está o passe. Vocês também têm, com a ponta do dedo, jogam o interruptor para a frente e têm máximos ligados em permanência. A posição dos pés é exatamente igual, mas exatamente igual, sem tirar nem pôr. O que é que eu noto? Assim à cabeça, a ligeireza da CB500X.
Gosto do design da frente, é um design mais agressivo. Fazer lembrar a Honda NX Dominator. Claro, esta moto não segue o mesmo propósito da NX Dominator. A NX Dominator era uma moto mais segmento todo o terreno, e esta não, esta continua a ser uma crossover e é uma moto capaz de fazer uns estradões na calma, na boa, com roda 19 na dianteira, ainda melhor, porque o faz de uma forma muito mais assertiva. Bem, a moto é muito gira, que esta frente, duplo disco, ABS, espetáculo. Esta assinatura de faróis é engraçada. Mas a meter gasolina nisto, que é para ir dar umas aceleradelas. Ai, ó Zé, deixa-me sair daqui. Já abastecemos a bicicleta, agora vamos dar uma volta. Uma coisa que eu vos vou dizer já à cabeça, que já experimentei, não ficou aqui para o vídeo, mas que é a passagem nas lombas, meus amigos. Embora a suspensão seja invertida, não sei como é que está o ajuste do amortecedor traseiro, é exatamente a mesma coisa. Sentes, estão a ver estes ressaltos brancos, né? Estas bandas sonoras brancas, que são das mais suaves, sente-se todas na coluna. Mas isso não é problema. O propósito desta moto é isto, é o ambiente urbano, é ser uma crossover que dá para fazeres o teu daily commute. E se lhe meteres mais umas coisinhas, obviamente, ela aí já fazes uma viagem grande. Mas, atenção, sozinho, porque a 2 a moto está limitada pelo peso. Não é que ela não anda, ela anda, mas é um bocado diferente, não estejas à espera que ela chegue aqui e dispare com esta ligeireza, né? Porque ela não dispara com esta ligeireza. Nem de forma nenhuma. Traz controle de tração, penso que não sei se traz modos de condução, se não, mas em princípio não trará, não traz. Traz o controle de tração trip A, trip B, total, esta moto contabiliza 224 km. A caixa macia, não tem nada a ver com a caixa da gandula, que a caixa da gandula, quer caixa, quer embreagem, amigos, pesadelo, como vocês puderam ver aí num dos últimos vídeos que eu deixei essa informação. É um propósito completamente diferente, é um segmento urbano, mas também viaja, Estamos do outro lado aqui, vamos em direção à Malveira da Serra, né? Faz umas curvas, ela deita-se bem, mas eu aconselho-vos, vocês quiserem, ao comprar esta moto, vocês podem fazer uma coisa, é meter-lhe logo um pneuzinho cardado da Pirelli ou de outra marca qualquer, desde que não seja de um Optrail Max, esqueçam. Se for de um Optrail Max, estão tramados das vossas vidas. Que este pneu era muito mau quando foi lançado na Honda, na CB500X, que era o pneu que saía, equipava a moto de série. Mais uma coisa que, pronto, esta tem cá o sítio, né? Honda a ser Honda, é não trazer tomada USB. Ou USB ou tomada disqueiro. Eu já nem digo uma tomada USB, mas uma tomada disqueiro, para um gajo meter ali um carregador. Este gajo para pôr um vermelho desnecessariamente. Mas isto é Honda a ser Honda. Vale o que vale. Ligeirinha. Espera aí. Tem o neutro. O neutro mete-se de uma forma fácil. Aqui na lomba. Oi! Levanta-se o rabo do banco. Agora vamos aqui dar um... Levanta-se o rabo do banco e sente-se a porrada nas costas. Mas não é uma má moto, muita atenção a isso. É uma moto que serve um propósito para quem não quer gastar muito dinheiro. É relativamente económica, de fácil manutenção e barata. Que é isso que eu destaco. Serve bem um propósito de ir para o trabalho. Se não queres gastar muito dinheiro, uma moto que é fiável, podes fazer inclusive
Se és novo e tens carta há pouco tempo, é uma moto que, como segunda moto a seguir a uma 125, depois de te habituares a trabalhar com caixa, vais muito bem servido. E entretanto, pá, posso-te dizer que não desilude de forma nenhuma. Portanto, meus amigos, não vão ver pesadas a raspar no chão, nem nada do género. Nem índios, nem anões, nem polícias, nem cowboys. E muito menos. Sais de trás de um carro numa quarta e ela responde. Abre o pulmão às 4. Abre o pulmão bem às 4. Na boa. Reduzes. Eu penso que ela mantenha a mesma relação que vinha da CB500X antiga, ou seja, 15,43, com uma caixa relativamente curta, mas se bem que ainda não fiz essa experiência, mas vamos fazer agora. Mantém a mesma situação, a caixa continua curta. Um upgrade que tu podes fazer à transmissão é das duas uma, ou lhe metes mais um dente no pinhão, que é o pinhão da NC 750X, ou então, passas de 15 para 16 dentes, ou então tiras 3 dentes atrás na cremalheira e tens uma moto com uma caixa relativamente mais longa. Não devia dar este conselho porque esta moto vem de série assim, pá, e esta moto é para ter saída em baixas. E ela para ter saída em baixas, ela responde muito bem em baixas. Mas depois abre em altas também. Aqui no meio é mais do mesmo, um bocadinho amorfa. E agora vamos ver como é que ela se comporta aqui nas curvas da serra. Este é um vídeo que só serve de comparação com a CB500X 2018, porque era a moto que eu tinha ainda não foi entregue, mas já tem dono, já tem comprador. Posso-vos dizer que continua a não desiludir. Só que o stress da Honda é que é assim, para equipares a moto vais gastar mais de 2.000 euros para teres uma moto equivalente em extras a uma Benelli, e é aqui que a Honda perde, e as outras marcas aproveitam-se disso e pumba. Para vos dizer que já saiu uma Honda elétrica, a EM1, tipo Honda Vision ou tipo PCX, mas o design é mais o da Honda Vision. Mas é aquilo que eu penso. Carros a pilhas e motas a pilhas, obrigadinho, mas não. Salientar que é uma boa aposta esta moto para quem está, e já o frisei, que é, estás a sair de uma 125, não queres comprar uma moto muito grande, queres uma moto fiável, manutenção barata, sem dúvida. Honda CB500X ou então usada, né? E podes encontrá-las com muitos quilómetros. Se elas tiverem sido bem mantidas, com as revisões a tempo e horas, não vais ter stress absolutamente nenhum. Porque esta moto vai-te atender em todos os propósitos. Tanto vais para o trabalho, como vais ao pão, como lhe montas os alforjes e sais numa viagem grande. Com os pneus certos e a condução adequada, vais a todo lado e não ficas agarrado. São as considerações finais deste vídeo. Um grande abraço do vosso amigo Solo Rider. E pode ser que isto aconteça mais vezes. Haver test drive de motas. Porque, eu sei. Não é que seja muito a minha praia, porque eu sou um cachê da minha ufa, para não dizer um cagado. Mas é porque há sempre a responsabilidade de nós. Termos um azar aqui, irmos com uma moto, é chato para o concessionário e é chato para nós, temos que o pagar, tá? Grande abraço, camaradas, até o próximo vídeo, boas curvas sempre em segurança e não se esqueçam, toca lá de botar o like no vídeo, toca lá de comentar, toca lá de ativar as notificações, subscrever o canal e ativar as notificações, tá bem? Grande abraço do vosso amigo Solo Rider. Até ao próximo vídeo. Boas curvas sempre em segurança, meninos. Gostam destas imagens, não gostam?
Julgavam que eu já me tinha ido embora. Não. É só para meter nojo. Estamos aqui no meio da Serra de Sintra, numa zona que vai estar interditada para o Rally das Camélias. Epá, mas este cenário tem que se filmar, caralho. Vá, agora sim. Até ao próximo vídeo. Tchau.